Olá, eu sou Adilson da Associação Espírita Laura Machado. Estamos aqui reunidos novamente hoje para fazer mais um dia de estudo. Então hoje eu estou trazendo para vocês a leitura do livro nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos fazer hoje o capítulo 17, Sede Perfeitos, que está subtitulado como o tema hoje é o dever. Então ele começa dizendo para nós assim, o Evangelho. O dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida, encontramo-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Então já é do conhecimento de nós todos que nós temos deveres a cumprir. Deveres como cidadão, deveres como cristão, deveres como ser humano, não é verdade? Nós sempre vamos atrás dos nossos direitos, mas nunca procuramos saber se nós cumprimos com nossos deveres primeiro. Então, se nós não cumprimos com os deveres, nós não temos condições de exigir nossos direitos. É como você nunca ter trabalhado numa empresa e ir atrás dos seus direitos. Você não foi funcionário, você não cumpriu, ou trabalhou e faltou bastante nos dias de trabalho, enfim, não quer desconto no salário porque você acha que não é justo. Então, quer dizer, seria assim, mais ou menos, né? Então, nós temos que ter certeza que nós temos nossos direitos, sim, mas temos que primeiro cumprir com nossos deveres. O dever de casa, né? Então, quando a gente está num segmento religioso, que declaramos nos cristãos, nós temos deveres com Deus. E tem que ser os deveres mais sinceros, mais puros, porque tem que vir do coração. Esses deveres é uma obrigação íntima do homem, né? O dever íntimo do homem, lá dentro, no coração do homem. Ele diz para nós assim: esta entrega está entregue ao seu livre-arbítrio, o agrilhão da consciência, esse guardião da retidão interior, o adverte e o sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos vícios da paixão. Então, o que atrapalha nós cumprirmos com nossos deveres? Na vida, nós vamos nos envolvendo com as coisas práticas. E, além de práticas, as coisas mais bonitas, as coisas mais gostosas, que nos dá prazer. Então, nosso dever fica vinculado à gratidão das coisas materiais. Por exemplo, eu quero ter um carro para maior conforto. Mas eu só fico pensando no conforto maior que aquilo vai me proporcionando cada vez mais. Então eu não quero só um carro, eu quero ter vida boa, eu quero comer do bom e do melhor, eu quero vestir do bom e do melhor, eu quero ter cada vez mais. E nesse vício, nesse ciclo vicioso de querer ter cada vez mais, nos viciamos nosso cérebro, nosso corpo, a boa vida. Mas a boa vida muito superficial, muito ingrata. Por que ingrata? Porque tudo que vai nos proporcionar uma vida gostosa, de prazeres, enfim, que vamos nos a usar do bom e do melhor, né? Usufruir o máximo possível nesta vida do bom e do melhor, acaba tomando tempo e espaço para nos fazermos mais nada. O espaço que nós deveríamos ter a preocupação de nos manter moralmente certos e nos elevar perante Deus como bons cristãos, não existe. Por que não existe? Ele até existe, está guardadinho lá no canto, mas num canto que a gente não procura no coração, porque o que acontece? Eu não preciso dele, né? Porque o dinheiro dando tudo o que eu quero e as pessoas que me circulam me admirando do que eu tenho, me fartando do que eu tenho também junto comigo, eu não tenho problemas. Na verdade, eu estou criando problemas que eu não percebo, né? Que com a fartura, com o exagero, com o excesso de tudo, eu vou tanto estragando com a minha saúde, como estragando a minha moral.
Ah, mas não necessariamente quem tem dinheiro não tem moral. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que a gente não sobra tempo para procurarmos ajuda, apoio, conhecimento, para realmente saber para que serve tudo aquilo. Esse é o problema. O problema não é ter tudo aquilo. O problema é não saber usufruir os bens que Deus está me dando. Ah, mas eu conquistei com os meus esforços. Tem gente que não gosta de trabalhar e não tem nada mesmo. Então, mas eu conquistei com meus esforços porque Deus me deu saúde, inteligência e capacidade de estar no auge da materialidade. Né? Mas para que serve todo aquele auge da materialidade? Serve só para mim usufruir para mim e fazer usufrutos e viver dependente e só para aquilo? Não. Né? Ele está falando aqui que o nosso dever como cristão é olhar para dentro de nós, por isso que deveríamos procurar o nosso Deus, né? Para descobrirmos para que tanto, por que eu tenho tanto, né? O que eu faço com tudo isso que eu tenho? Toda essa saúde que eu tenho, todo esse dinheiro que eu tenho, toda essa inteligência que eu tenho. O que eu faço com isso? Então ele começa dizendo assim, continua dizendo no nosso Evangelho. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa e onde acaba? É uma pergunta, né? Como precisar esse dever? Como avaliar isso, né? Ele diz para nós. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejareis ver transpostos em relação a vós mesmos. Então, a partir do momento que eu tenho o que tenho e sou o que sou, e eu começo a não ficar contente, não me satisfazer com isso e invadir a tranquilidade dos outros, aborrecer as pessoas, enfim, começar a criar atritos pelo meu querer ter mais cada vez mais, então eu vou prejudicando para subir. É um exemplo quando a gente está numa empresa, né? Você doa quem doer, você vai subir lá, você vai ultrapassar até barreiras normais de moral mesmo, né? E ir atrás de seus direitos, né? Mas você acaba não cumprindo o seu dever como um bom cristão, um bom cidadão, que é amar o próximo, respeitar o próximo. Ele está dizendo para nós aqui, se você acaba com a felicidade e a tranquilidade do outro, né? Para se satisfazer, você percebe, vê isto, ou pior, nem enxerga isso, isso é um problema grave de moral espiritual, né? A sua moral está muito afetada. Espiritualmente também, claro, que a gente traz toda essa bagagem espiritual, essa má formação, vamos dizer assim, de não querer não poder perceber as coisas que danificam o sistema todo. O sistema todo que eu digo, tudo que está em volta de você, todas as suas vontades, todas as suas companhias, tudo que você vai elegendo e as pessoas que você vai pisando e deixando para trás. Não podemos nos satisfazer somente em fazer feliz um filho ou uma mãe. Não, se eu tenho um poder na mão, eu tenho mais dever a cumprir. Né? E não precisa ser só com dinheiro, não. Não estou falando poderoso que tem dinheiro, que tem que distribuir seu dinheiro. Não, o dinheiro até que é o de menos. Né? Ajuda muito, muito a parte material, física, né? A integração física das pessoas que precisam se alimentar. Mas eu estou dizendo o dever do respeito, do amor, da compaixão. Né? Compaixão, deixar o orgulho de lado e ter compaixão, saber perdoar, saber olhar, saber observar o que está acontecendo. Então ele diz para nós aqui, né, que isso mesmo é importante, que Deus criou todos os homens iguais para a dor. Então não adianta você pensar que porque não está doendo em você, ou em você dói menos do que no outro, ou vice-versa, a sua dor é maior do que o outro. Não, isso já é um fato que tem que ser apurado no seu coração. Se você não está conseguindo ver com legítima lealdade o fato de você não
está doendo em você e você causa dor no outro só porque você não está sentindo essa dor ou não está na situação da outra pessoa, isso não lhe doa, né? O pior de tudo é você fingir que nada está acontecendo, que aquilo, por não doer em você, você não se preocupa, que tanto faz. Então essa falta de compaixão, né? Que é uma falta de compaixão, que você vai adquirindo conforme o tempo e vai se acostumando com esse sentimento egoísta, esse sentimento de ultrapassado, né? Que não vai te transportar a bons lugares, com certeza. Você vai se dar bem no mundo material e perante os olhos dos homens, mas infelizmente nada disso você vai poder levar. Então o que você vai poder levar? Ao cumprimento do dever para com Deus, né? Você cumprindo o seu dever, você vai ter direito e vai poder ir atrás dos seus deveres, né? Cumprindo os seus deveres, né? Você vai atrás do direito que lhe coube, né? Que lhe pertence. Aí ele diz para nós aqui, ó, fatores que contribuem para a sua imperfeição. A dúvida quanto a Deus e ao futuro. As pessoas duvidam. Tem pessoas que duvidam que Deus existe e temem ao futuro. Nossa, o que vai ser de mim, meu Deus? Tem aquela fé fraca ou quase inexistente e ficam permutando a dúvida de quem é, quem não é, será que existe mesmo? Será que Ele está olhando por mim? Por que está acontecendo tanta desgraça? Então colocam em dúvida o Criador. Ideias materialistas, é o que eu acabei de falar para vocês. Eu fico funcionando a minha vida, impulsionando meus dias com ideias materialistas. Hoje eu estou querendo comprar uma coisa, amanhã já estou pensando em comprar outra e não estou contente, eu vou trocar porque essa daqui já está velha, não me serve mais, eu quero o melhor, eu quero o melhor, eu quero o melhor. E é um ciclo vicioso. A minha vida vai se extinguindo em cima do materialismo, em cima daquela falta constante da matéria. A frouxidão moral, é o que nós estamos falando desde o início da nossa conversa hoje, né? Eu tenho que pisar firme e falar assim, tudo posso fazer, mas nem tudo me é permitido, não é verdade? Tudo posso. Com o meu livre-arbítrio eu posso fazer tudo. E tem pessoas que fazem tudo mesmo, principalmente para se dar bem, né? E aí, como eu comentei com vocês, acabam ultrapassando as regras básicas da educação. É uma falta de educação você não ter moral, porque se você não se educou, você não estudou, você não procurou saber o que é o certo e o que é o errado, porque às vezes, infelizmente, os pais não têm capacidade de transmitir todo esse estudo, essa informação, o que acontece? Você fica leigo de educação e automaticamente a sua moral é afetada. E se você não acreditar em Deus e ser materialista, vai juntando tudo, é um quebra-cabeça que não se encaixa na sua mente. Ou fica encaixado lá de uma forma instantânea para você ir vivendo como dá, aproveitando as regalias. Outra também, a visão da vida. Ter visão da vida. O que é ter visão da vida, gente? É pensar em si, sim, pensar em si, mas ver o que está ao seu redor, ver como funciona, chegar ao seu limite de sustentação e ver para que você está fazendo naquele momento ali, com quem você está, se estão precisando de você, se você precisa realmente de tudo aquilo, se você precisa de mais ou se você não precisa de mais nada. Então, às vezes você não é covardia. Você dar um passo para trás, recuar ou ficar em silêncio é um ótimo remédio para você avaliar a situação. Porque às vezes ficamos vivendo no automático, né? E esse viver no automático nos possibilita de sentir nada. As pessoas reclamam que não tem mais tempo. Não tem mais tempo para nada. Ah, não vou lá, não tenho tempo. Não tenho tempo para ir na casa de um amigo, não tenho mais amizade, não tem mais contato físico, né?
É tudo rápido pelo Zap, pelo Instagram, sei lá que aplicativo que seja, né? Porque as pessoas ficam pensando que é só aquilo, né? Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, e o tempo aí o tempo não para. O tempo é ingrato. O tempo não para. E nós paramos naquela fase onde está tudo bem, está tudo jóia, fingindo que está tudo maravilhoso, e está faltando o quê? Está faltando apoio espiritual, está faltando aquela energia boa, está faltando aquele conforto, aquele abraço fraterno, né? E também usar mal o livre-arbítrio. Isso que mais acontece, na verdade, quando a gente vai adquirindo a maturidade, sai da adolescência, nos tornamos homens de verdade, né? Homem que eu digo, um homem, um ser humano de verdade, nós começamos a usar nosso livre-arbítrio. Só que aí somos impulsionados pela materialidade, como eu falei para vocês, né? Nossos pais falam para nós, olha, você tem que se dar bem na vida, você tem que ter um bom salário, você tem que lutar, você tem que cada vez ser melhor que os outros. Aí dá exemplo, né, de um familiar que não está tão bem, fala assim, olha, não seja que nem ele. E é legal ter exemplos que a gente possa observar, né? Acho que nada é à toa, tudo Deus deixa acontecer porque é necessário. Mas o que tem que absorver aí? Tem que absorver a informação de que não só isso interessa. Eu vou atrás, sim, né? Eu vou atrás de ser alguém, eu vou atrás de ser um bom cidadão, respeitoso, ter compaixão, enfim, tudo. Mas eu não posso ficar só pensando que a minha vida foi construída em cima do que eu tenho que ter. Essa é a observação importante nessa palestra, né? Que o dever de um bom cristão, o dever de um cidadão, de um ser humano, é estar no ponto certo na sua vida, equilibrado com tudo. Equilibrar é a palavra certa, né? Equilibrar o seu dever em cima do quê? Em cima de bases, não só de bases materiais. Não se prevalecer somente pelo seu poder, pelo seu dinheiro, pela sua inteligência. Poxa, acabamos de falar no slide, né, passado. Deus dá inteligência para todos e a dor também é igual para todos, né? Então, se nós somos capazes de sermos inteligentes, sermos prósperos, também somos capazes de sermos humildes e também sentir muita dor. E sendo humilde com dor, você acaba entendendo melhor a dor. Não só a sua dor, a dor do próximo também, né? Ele continua dizendo para nós, o homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas. O que ele quer dizer para nós? Que nós temos que colocar, sim, Deus no altar, no nosso altar. Qual é o nosso altar? Nossa mente, no nosso coração. Porque o Senhor deve ser o condutor de tudo. Não deve tirar nossas esperanças, não devemos ficar com as aflições nos tomando conta, porque não dá para pagar uma conta, porque o dinheiro não vai dar, porque um está doente, porque eu tenho que pagar isso, pagar aquilo. Quer dizer, essas aflições que nós criamos não são aflições verdadeiras, são aflições da materialidade. Eu vou me envolvendo num ciclo de que tem que pagar, que tem que pagar, que tem que ter, que tem que ter. Então eu volto àquela tecla novamente. Eu fico pensando só naquilo. E aquilo me perturba e me tira o sossego. E tirando o sossego, eu fico sem paciência, eu fico irritado, eu fico sem compaixão, eu não prezo a companhia das pessoas que me amam, porque eu acho que todo mundo não está me ajudando. Quer dizer, então, eu tenho que ter uma boa companhia. Eu tenho que ter construir minha casa em cima da pedra, né? Para ser melhor, fortalecido, para poder realmente olhar para frente com dignidade e com alicerce nos meus pés. Ele continua dizendo para nós, o dever é a mais bela recompensa da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O dever é a mais bela recompensa da razão. Como você quer ter razão se você está sendo hipócrita e não está cumprindo com o seu dever?
Como você vai indicar alguém, apontar o dedo para alguém ou falar mal de alguém se a sua tenda está desmoronando? Se sua casa foi construída em cima da areia? Então, a humildade, a compaixão faz-nos sempre nos privar desses tipos de comentário. Não conseguir viver sem comentar algo mal de alguém é maravilhoso. Conseguir viver sendo próspero, tendo compaixão e ajudar o próximo, e ajudar a si próprio também, né? Porque você estudando, você trabalhando para Deus, você se instruindo, você vai cumprir o seu dever com mais plenitude, com mais compaixão. E ele continua dizendo para nós: o dever cumprido em sua plenitude transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Olha que bacana. Você quer ficar fortalecido? Está se sentindo fragilizado? Faz tudo direitinho. Não vamos ser perfeitos agora, é claro, mas vamos começar a ver onde está o que está errado e procurar corrigir. Vamos tentar fazer o melhor possível para a gente poder ser melhor amanhã. Então que hoje, amanhã seja melhor que amanhã, não é verdade? Então nós temos que sim cumprir nossos deveres todos os dias para a gente não poder ficar vacilante. Vacilante é como um barco à deriva, sem saber para onde está o certo ou o errado, quem está falando a verdade, ficar dependente da mente alheia, que a gente nem sabe se vai ser boa e tão inteligente, tão absolutamente perfeita como tem que ser para nos guiar. Então, perfeito é só Deus. E ele continua dizendo para nós: as obrigações morais da criatura para com Deus jamais cessam, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da tua obra resplandeça aos teus olhos. Então Deus não quer a gente imperfeito. Ele quer que a gente se torne um dia super, super perfeito, né? Realmente um obreiro, né? Um instrumento verdadeiro para Ele. Para quê? Para ajudar no desenvolvimento do mundo, para ajudar a não ser um problema, para a gente ser um exército aliado a Deus, com convicções, com amor, com compaixão, com toda a devoção necessária que é necessário para a gente realmente se firmar na fé, uma fé raciocinada, e não deixar que as coisas levianas nos levem com facilidade. Então, o nosso dever de hoje e sempre é o dever de estar procurando Deus dentro de nós. Onde está Deus? Né? Deus está na nossa consciência. Então, se Deus está na nossa consciência, vamos mudar nossa consciência e deixar com que Deus tome conta dos nossos pensamentos e das nossas atitudes e das nossas falas. Pedir ajuda, pedir clemência, compaixão, se entregar a Deus. Esse é o melhor remédio para a gente cumprir nosso dever como um bom cidadão, ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom instrutor, um bom condutor de mensagens boas, um bom leitor, né? Um bom trabalhador para Cristo. Então, vamos aos pouquinhos, mudando alguma coisa, conseguindo um tempo, né? Porque a gente faz nosso tempo. Por mais que a gente se envolva em obrigações materiais, temos que ter 15 minutos, meia hora num dia para poder se reservar, para aprender um pouco, né? Precisamos aprender. Na verdade, a ignorância é a culpada de tudo. Que nós ficamos naquele mundo material e esquecemos de ter que saber realmente o que precisa. E a gente não vai saber se precisa ou não enquanto não colocar os olhos sobre o que realmente precisa ser lido ou escutado, os ouvidos, né? Colocar os ouvidos para ser o que deve ser escutado. Ou simplesmente olhar, né? Olhar alguém demonstrando algo, aprender a observar a maturidade espiritual de alguém fazendo uma caridade, fazendo o bem maior. Então, estamos todos reunidos realmente aqui hoje para poder ter mais consciência, que Deus nos alerte, né? Nos rejuvenesça nosso pensamento
que nos fortaleça nosso interior, que busquemos o reino de Deus dentro de nós. Ele está em nós, todos nós merecemos isso, todos nós temos isso. Então, se nós temos, vamos procurar no nosso interior e não ficar pedindo para as pessoas fazer isso por nós. Porque se nós merecemos, nós temos. E se nós temos, nós temos que saber usufruir desse bem maior que Deus nos colocou no coração. Eu quero agradecer a todos, que todos fiquem em paz, que tenham uma semana maravilhosa, com muita felicidade, com muita fraternidade, com pensamentos bons. E não deixe que as aflições tomem conta da semana de vocês, porque não vamos focar no problema. Foca na solução. A solução é mudar a sintonia e não ficar pensando no problema. O problema vai aumentando e a gente vai pensando cada vez mais nele, ele vai aumentando cada vez mais, vai nos absorvendo cada vez mais. Então estamos aqui não para isso. Estamos aqui para resolver, para ser melhor, e eu gostaria de coração, quero de coração, como eu estou tentando dia a dia, é uma caminhada de degraus, dia a dia, e para isso que viemos. Então, graças a Deus, obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui hoje falando sobre esse maravilhoso poder que Deus tem sobre nós, e desejo esse poder e uma semana maravilhosa para todos. Fiquem com Deus.